Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João Pedro e esse aqui é o 1615 Talk. A gente está estreando aí esse novo quadro para vocês. É uma forma da gente levar a mensagem do Evangelho onde nossos pés não conseguem chegar, né? A gente estava aqui, inclusive, agora há pouco, conversando sobre isso. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o pastor Feitosa. E nada melhor do que ele mesmo se apresentar, né? Se tem alguma pessoa aqui que se conhece melhor do que ele, só ele mesmo, que eu não. Eu não. Mas, Amém. Não, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos juntos nessa obra missionária. E hoje, atualmente, eu estou como pastor de missões da Nova Aliança, coordeno o apoio aos nossos missionários em campo, na América Latina, Ásia, Europa, e também nos segmentos menos evangelizados do Brasil, que é um alvo para nós, né? Os povos indígenas, ribeirinhos, quilombola, né? E também o sertanejo. E também hoje estamos dirigindo a base Semeadores, né? É um campo de treinamento de missionários. Assim, Deus tem nos permitido avançar na obra de missões. legal, pastor. Sobre, inclusive, até a questão da base missionária, né? Eu tenho alguns amigos, alguns colegas bem jovens, né? Que estão lá na base, que tem esse chamado missionário. E eu queria saber o que o senhor tem entendido sobre essa nova geração na questão de missões, né? O que Deus tem falado para o Senhor sobre essa geração, sobre o chamado missionário. Ok. Nós vivemos hoje um momento muito intenso, profeticamente, né? E como geração que está vivendo esse momento, eu tenho aprendido algumas coisas. Em 2021, em janeiro de 2021, eu tive uma experiência com o Senhor muito empolgante em relação a essa geração. E eu estava visitando os alunos do intensivo de missões, que a gente faz todo janeiro, e eu fui visitando campo por campo, eram 7 campos. Em cada lugar que eu chegava, Deus me dava uma palavra em relação a jovens e adolescentes. E naquele momento eu estava vivendo um ardor pela paixão, pela volta de Cristo muito intensa, como desde 2019 eu vivo. E eu entendia que eu era a voz profética do grito da meia-noite. Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 6, diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito. Não diz quem é, mas alguém clamou. Ei, aí vem o noivo, saiu ao seu encontro. E eu achava que a minha geração era a geração que ia dar esse grito da meia-noite. Em cada visita a esses adolescentes, o Senhor foi me dizendo: ei, não é você não. Ei, não é você não. Ei, não é você não. E eu dizia: como assim não sou eu? E eu fiquei até impactado com isso, porque eu queria ser a geração. Mas Jesus, na última visita, ele me disse: a geração que vai dar o grito da meia-noite são esses jovens e adolescentes. Meu Deus. Aquilo foi um impacto, porque dali por diante eu percebi que o público mais importante, o rebanho mais importante da igreja hoje, são os jovens e adolescentes. É você que está nos ouvindo aí. Você é o público mais importante, é o rebanho mais importante para essa geração, para esse tempo. E Deus tem um propósito assim extraordinário, intenso, assim descomunal sobre a sua vida. Meu Deus, eu me lembro que eu estava no projeto 1615 ano passado e o senhor falou sobre isso, né? E aquilo me impactou de uma forma porque eu entendi que havia uma responsabilidade sobre os nossos ombros, né? E assim, o pastor Nakayama fala muito dos nossos cultos de adolescentes sobre essa responsabilidade que está, né, sobre os nossos ombros, que é essa fase em que a gente está saindo da infância e indo para a juventude, mas amadurecendo, né, virando homens e mulheres de Deus, tendo consciência dessa missão. E isso é muito impactante, né? Saber que nós temos influência para a volta de Jesus. Nós estamos trabalhando para isso. E, assim, eu queria saber também sobre a questão da nossa contribuição para o plano de Deus para as missões, que as missões estão totalmente ligadas à volta de Jesus, né? Nós entendemos que Jesus vai voltar quando as pessoas ouvirem sobre o Evangelho, né? Então, assim, como contribuir com esse plano de Deus, nosso Deus que é um Deus missionário? Ok. Bom, nós temos dois conceitos importantes. Primeiro, que o Evangelho será pregado para toda criatura. Uhum. Essa palavra que Jesus deu não se aplica somente ao tempo, à era da igreja, mas também à era do milênio e também dos 7 anos de tribulação. Então, a igreja tem uma responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas se eu tive a oportunidade e não fui, Deus está contando como se eu tivesse
falado, se eu tivesse pregado. Então, a nossa contribuição, essa geração hoje de adolescentes jovens que tem liberdade que nós não temos, nós tem certas coisas que nós não temos coragem de fazer. Vocês têm. Há um fogo, há um ardor, e esse fogo não pode apagar. Tem que ser de Cristo, né, esse fogo. Então, essa palavra de que o evangelho será pregado a toda criatura não nos exime da responsabilidade de ir. Jesus só vai voltar quando eu pregar. Não. Ele tem um limite para isso também. Então, eu preciso assumir a responsabilidade de ir, enquanto ainda há tempo, para que eu não seja contado como irresponsável diante do Evangelho de Jesus. Entendeu? Então, nós precisamos ter uma resposta responsável e coerente para esse tempo. Você tem a oportunidade de falar de Jesus, quando você não aproveita essa oportunidade, Jesus contou que você evangelizou aquela pessoa. Jesus mandou aquela pessoa ao teu encontro, você se encontrou com ela, mas não compartilhou o evangelho com ela, ele foi embora, lá no céu está contabilizado, eu criei uma oportunidade. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não avisares ao ímpio, diz o Ezequiel, certamente aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o sangue eu requererei da tua mão. Meu Deus. Porque eu dei a oportunidade de você falar e você não falou. Então, nós precisamos, hoje nós temos que vencer uma igreja infantilizada, vencer uma igreja distraída, para ser uma igreja amadurecida e desperta para cumprir esse ID. Né? Então, esse papel é importante para nós. E nós precisamos acordar. Você que está me ouvindo, precisa acordar. Você não pode perder a oportunidade. Você tem que falar de Jesus a tempo, a fora de tempo. Se não tiver oportunidade, crie uma, não sei como, te vira, mas fala de Jesus. É isso aí. Nós temos uma geração muito criativa para muitas coisas, né? E lá no 1615, no ano passado, 2022, algo que eu aprendi foi usar essa criatividade para pregar o evangelho. E assim, a gente vê que há muitas ferramentas para a gente fazer isso, né? Na escola, na faculdade, no trabalho, em casa. E eu lembrei aqui de uma experiência recente que eu tive no Carnaval, agora em 2023 a gente saiu para evangelizar, e aí eu pedi um direcionamento para o Senhor, né? Meu Deus, como que eu vou chegar nessa galera que está aqui e para falar sobre Jesus, né? O pessoal está querendo curtir a vida lá do jeito deles, né? Então eu não posso ser um careta, mas eu preciso saber chegar neles, para não assustar eles de certa forma. E Deus foi me dando direcionamentos, sempre de forma criativa. A gente introduzia Jesus ali em meio a algo que estava acontecendo. Eu me lembro que teve uma vez que eu cheguei numa pessoa e falei assim, cara, seguinte, eu posso vamos tirar um empapar. Se eu ganhar, eu falo o que eu quero te falar, e se tu ganhar, tu pode sair e curtir tua festa. E aí, às vezes, eu perdia, só que a pessoa ficava curiosa, né? Para ouvir o que eu queria falar. Aí eu ia, papai, eu parar, aí eu perdia. Aí, não, mas eu quero saber, eu quero. Cara, eu estava ali, eu te observei, eu senti de Deus de falar que Jesus te ama, que Jesus está vivo e que Jesus quer ter um relacionamento com você. E assim, a gente tem várias formas, né? De contribuir para esse crescimento do reino, para a volta de Jesus. E assim, eu acredito que uma das principais características de quando uma pessoa é batizada do Espírito Santo ela tem um desejo ardente de falar sobre Jesus, né? É como se a gente tivesse descobrido um tesouro que não tem como a gente reter esse tesouro, a gente precisa compartilhar. É como se houvesse uma receita ali descoberta que você precisa compartilhar. Verdade. E é incrível que assim, para as coisas ordinárias da nossa carne, para as coisas que como posso dizer, nos saciam ali, saciam a nossa carne, às vezes a gente não quer compartilhar, né? Mas o evangelho a gente sempre quer compartilhar. Verdade. E assim, é muito bom saber que a gente tem uma escola como o 1615 que vai nos dar essas ferramentas, nos capacitar para a gente estar preparado para esse tipo de situação. E assim, eu queria ouvir do Senhor também quais são os direcionamentos para esse tempo. O Senhor está à frente de muitos projetos grandes que envolvem missões. É um homem que é muito admirado pela nossa geração e eu tenho certeza que Deus tem falado coisas a respeito desse tempo, né?
por exemplo, Ok. de 2023. Amém. O que Deus tem falado com o senhor a respeito Amém. de 2023? Antes de falar sobre essa palavra que Deus tem me entregue para esse tempo, e eu já posso te adiantar que Ele me deu uma palavra que é para 4 anos, de 2023 até o final do ano de 2026. Mas você falou uma coisa interessante. Você falou, nós temos muita criatividade. O jovem tem essa criatividade. Então, naturalmente, todo ser humano, naturalmente, ele recebe essa capacidade de ser criativo. Todo ser humano recebe. Agora, o que acontece quando ele é batizado no Espírito Santo? Isso é potencializado. O Espírito Santo, ele potencializa tudo que você tem. Essa é a função, uma das funções do Espírito Santo é potencializar. E você diz, quando eu sou batizado no Espírito Santo, essa criatividade que você tem, ela é potencializada para quê? Para os confins da terra, para os confins do coração, porque confins da terra é uma distância geográfica, agora confins do coração é uma distância do coração. Às vezes a pessoa está tão longe de Deus no coração dela que ela não consegue ver, enxergar, e alguém precisa alcançar essa pessoa, que é o confins do coração que eu tenho percebido. E quando o batismo do Espírito Santo acontece, lá em Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para que foi que nós recebemos o Espírito Santo? Se você lê a promessa em 1:8, diz assim, e recebereis o poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo foi nos dado com um objetivo, com um propósito. Não era para o nosso deleite apenas, não é para nosso êxtase, embora isso aconteça. Mas o Espírito Santo veio sobre nós com um propósito bem definido. O que é o propósito bem definido? Confins da terra, confins do coração. Esse é o propósito pelo qual eu e você recebemos o Espírito Santo. Essa criatividade potencializada que o Espírito Santo está dando sobre essa geração é com essa finalidade. Amém? Aí, respondendo para você, qual é a palavra para esse tempo, para essa geração? Bom, Deus me disse no início de 2023, quando eu estava meditando, e eu pedi a Deus uma nova palavra, todo ano a gente faz isso, debaixo da orientação do nosso pastor, Raimundo Nonato. Ele disse, peça uma palavra para Deus. Eu pedi, Senhor, qual é a palavra? E veio no meu coração, eu inicio uma nova estação. Eu inicio uma nova estação. E aí, eu sou mestre. Então, como é que o mestre faz? Ele começa a pesquisar o que tem a ver nova estação, procurei na Bíblia, me lembrei da promessa de Deus para Noé, lá em 8:22, Gênesis 8:22, enquanto houver frio e calor, haverá semente e colheita. Uma palavra de esperança. Essa estação, eu perguntei para Deus, dura quanto tempo, Senhor? Uma estação natural dura 3 meses, é uma estação de 3 meses, e ele foi me mostrando que a peregrinação do povo de Israel no deserto, uma peregrinação que levou 40 anos para eles chegarem ao destino, poderia ter sido feita em 13 dias, 16 dias, 20 dias. Vamos supor que 2 meses, por causa dos mais idosos, do rebanho. E Deus disse, se vocês forem obedientes em santidade, eu vou fazer com que a igreja ande em 4 anos, o que levaria 40 anos. Imagina a gente recuperar 40 anos de atraso. Imagina você fazer algo nos próximos 4 anos que você levaria 40 anos para alcançar. Financeiro, acadêmico. Deus vai acelerar as coisas. A palavra de Deus para esse tempo, para essa geração, é que vocês vão mais longe e mais rápido do que a minha geração. Agora, então não precisamos da geração do Feitosa? Sim. A geração do Feitosa, pastor Nonato, Eibe, essa geração de homens que estão aí em ativação, é o trampolim para essa geração. Vocês têm a força que nós não temos, vocês têm a criatividade que nós não temos, mas nós temos uma sabedoria que vocês precisam. Então, com a sabedoria dessa geração e a força e a criatividade que vocês têm, cara, onde é que nós vamos parar? Imagina, cheio do Espírito Santo esses meninos. Onde é que nós vamos parar? Não tem limite. Não tem limite. Unindo a geração passada com essa geração, cara, nós vamos explodir para todo lado. É uma bomba. Uma bomba na mão de Deus. Glória a Deus. Uau. Muito forte. Muito então, essa forte. palavra é isso. Nós vamos andar nesses 4 anos. Um novo design profético, um novo clima espiritual foi criado. O avivamento, na verdade, escuta aí, jovem, o avivamento, na verdade, já começou. Ele já começou.
Porque o avivamento, esse último avivamento, antes da volta de Jesus Cristo, não depende de um lugar, depende de uma busca. Não é o lugar ou uma pessoa, é o nível de busca. Então, não é uma questão mais de lugar, é uma questão de busca. Se você buscar, você vai experimentar um avivamento poderoso. Meu Deus. E assim, pastor, eu me lembro de uma reunião do 1615 também no ano passado, que assim foi falado sobre isso, né? Como Deus tem pressa, como Deus tem tido pressa, né? E eu acredito que essa geração ela tem que entender isso, que Deus tem pressa, né? Muito. Porque quanto antes a gente se posicionar, antes vai vir o resultado, né? E amém, a gente ora para que de fato nós não demoremos 40 anos, mas sim 4 anos, ou até, enfim, o ano que Deus quiser, né? E assim, eu queria saber, o senhor falou que teve uma experiência, né? Deus lhe falou que essa geração era a geração que daria o grito da meia-noite, né? E assim, eu queria saber sobre as suas experiências no secreto, experiências pessoais com o Senhor. Eu sei que essa foi uma muito forte, eu imagino. Se você quiser compartilhar algo, uma experiência em missões, primeiramente, depois uma experiência em secreto, ou vice-versa. Ok, então vamos começar pela experiência em missões. Eu tive 2 experiências em missões extraordinárias. Na época da pandemia, eu fui visitar uma aldeia do povo Gavião, ali no Pará. E nós fomos numa aldeia que estava isolada. O cacique é chamado de governo, porque ele é um dos caciques mais experientes da reserva. Uhum. E eu fui visitar esse cacique. E ele falou na língua, mas ele falava mal português, mas conseguia falar e se comunicar comigo. Alguém estava interpretando, mas ele conseguia falar boas frases. E aí, uma hora, ele disse assim para mim, isso estava no meio da pandemia, ele disse, Etium falou comigo, Etium é Deus, Etium falou comigo. E Etium falou lá na mata, eu estava lá na mata, e Etium falou para mim lavar as mãos, bem lavadas, não deixar sujeira debaixo da unha, lavar bem as minhas mãos, e higienizar bem, tomar banho. Etium falou comigo. Ele disse que, se eu fizesse isso, essa doença não chegaria na minha casa. Olha, Deus falou com ele do processo que nós estávamos ensinando para todo mundo, lavar bem as mãos, higienizar, porque era uma das maneiras de contaminação da doença, né, naquela época, da pandemia. E Etium falou com ele. E aí ele disse assim, nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos de missionários aqui, mas não tem missionários para nós. Aquilo foi um tapa na minha cara, né? Porque assim, a gente tem obreiros para indígenas, mas eu precisaria hoje de 20 casais para trabalhar com povos indígenas. Eu não tenho. E ele está dizendo lá, ele está desesperado, ele chorou na minha presença. Ele chorou porque não tinha quem pregasse para eles. E assim, é muito confortável ir para lugares confortáveis, Miami, pregar o evangelho. Agora, na aldeia, você pregar para um grupo de 40, 50 pessoas. Então, assim, esse foi uma experiência que, para mim, foi comovente e me fez quebrantar meu coração. Eu tenho investido em poder evangelizar povos indígenas, os segmentos menos evangelizados, porque é pouca gente. Essa foi uma experiência. A segunda experiência, eu estava viajando para a Venezuela. Eu estava em Caracas, no metrô de Caracas. E eu estava evangelizando pessoas dentro do metrô e tal, e tirei uma foto lá, coloquei o celular no bolso. Quando eu entrei dentro aquela multidão de gente no metrô, um cara veio e roubou meu celular, naquela hora. E o diabo queria tirar a minha alegria de estar... Eu já estava orando há mais de 2 anos para pisar na Venezuela. Uhum. Quando eu entro na Venezuela, eu sinto a presença de Satanás, de demônios ao meu redor. E ali, um ladrão vem e rouba o meu celular, querendo tirar a minha alegria de estar lá. De imediato, eu fiquei triste. Comentei com o pastor que estava do meu lado. Mas, rapaz, como é que isso aconteceu? Depois, Deus me fez lembrar que o motivo pelo que eu estava lá era para ser uma oferta por aquele povo. Eu disse, tudo que eu perder aqui, eu entrego como oferta por esse povo.
E aí nós chegamos na cidade, e eu fui orar com uma família, e um homem surdo, mas um homem de Deus, e ele estava ali sentado, eu conversando com a esposa dele, conversando com a filha dele, e ele era surdo, não ouvia direito, já velho. E ele dizia, de vez em quando ele dizia assim: breve ele virá. Ai do que não o esperam. Cristo breve voltará. Aí eu continuava conversando, 5 minutos ele gritava aquilo de novo: Cristo breve voltará. Ai dos que não o esperam, pois ele voltará em breve. Rapaz, aquilo para mim, que já estava vivendo essa expectativa da volta de Jesus, foi uma das experiências extraordinárias lá na Venezuela. Esse homem foi um dos fundadores de uma das igrejas que nós apoiamos lá na Venezuela. E ele gritava isso, de 5 em 5 minutos, ele gritava isso. E eu digo, uau! Eu saí de lá abastecido, renovado. Eu fui lá para orar por ele. Mas, meu amigo, quando terminou, eu digo, não, orem aqui vocês por mim, eu não vou orar por vocês, ora aqui por mim. Foi extraordinário. Nessas missões, a gente apesar do cansaço físico, até mesmo espiritual, nós saímos renovados. Sim, né? Sim. É sempre uma experiência quando nós vamos servir ao Senhor, seja isso em um encontro ou em uma missão fora de casa. Verdade. E assim, é extraordinário. E eu já foi citado aqui uma noite de ativação, né, que foi quando você pregou sobre o que Deus falou no secreto, né, sobre a questão da nossa geração e tudo mais. Eu até falei que isso me impactou. E eu queria saber quais são as suas lembranças da última noite de ativação, no projeto 1615 do ano passado. Okay. O que o senhor lembra que Deus falou ali? Eu me lembro que foi uma noite extraordinário. Eu me lembro que teve uma noite que eu fiquei no chão, assim, em lágrimas, eu chorava. Mas eu chorava tanto, parecia que estava lavando, assim, sabe? Incrível. Foi muito incrível. Para mim foi muito incrível, porque, assim, como mestre, eu não... eu não tenho muito essa questão do profeta, né? Eu não tenho muito essa questão da unção de... mestre a gente precisa lutar para não sufocar o Espírito Santo. E eu dou glória a Deus pelo pastor que eu tenho, porque ele ativa isso em mim muito. E a pastora Fátima, eu me lembro que antes de ir para o 1615, eu disse para ela: pastora, tem um negócio aqui dentro de mim que não sei o que é, só sei que é bom, mas eu não sei explicar o que é que está acontecendo dentro de mim. Eu não sei. E ela disse: meu filho é o Espírito Santo, fique calmo. E ela me ungiu, ela profetizou sobre mim o sobrenatural. E eu entendia que esse agitar que estava dentro do meu espírito, que ainda está, é um agitar do espírito para esse tempo. Nós vivemos os últimos dias da era da igreja. Vivemos os últimos dias. A volta de Jesus é iminente, o cosmos sabe disso, o planeta sabe disso. Os cientistas dizem que falta menos de 5 minutos para meia-noite, que é um relógio que eles definem o fim do mundo. Né? Eles faltam menos de 5 minutos para meia-noite. Nesses últimos décadas, o relógio andou mais de 1 minuto. Então, assim, todo mundo sabe. E a igreja está distraída. A igreja precisa acordar, nós estamos vivendo esse tempo. Então, quando eu estava lá, no 1615, eu me lembro de uma frase que eu disse bem forte: eu estou cansado de eventos. Eu disse isso. Eu acho que eu me lembro. Você lembra disso? Eu estou cansado de eventos. Porque foi de Deus, foi tremendo, Deus falou. Disse: o que mudou? Infeliz. O que mudou aí? Que você diz: Deus falou, foi intenso o negócio, e nada mudou. Deus está falando e nada que é isso. Como é que é isso? Deus que falou e saiu o sol da boca dele. Pois não é? Como é que Deus fala algo e algo não é alterado na minha história? Porque Deus não é Deus de um momento, de um mover. Deus é Deus de uma história, Ele altera histórias. Então, o que eu queria? Que a história daqueles meninos fosse alterada ali. E depois que eu falei, não me lembro de muitas coisas que Deus me entregou, mas Deus me entregou muita palavra, que esse fogo não podia apagar, que estava sobre eles. Eu disse muito isso: não pode apagar, não pode. E aí depois
o Espírito Santo fez algo que não é comum para mim. Eu saí ministrando nos meninos. Saí ministrando. E uma coisa que os meninos disseram para mim: pastor, o senhor caía com eles, como é que é isso? Eu abraçava um, caía junto. E Deus falou, entregou palavras precisas, diretivas para esses meninos. Eu digo: como é assim, Deus? Como é que o senhor me usou nisso? Que não é algo normal para mim. Eu fui ativado pela pastora Fátima. Meu Deus. Entendeu? Eu fui ativado por ela, sobrenatural. Hoje eu fluo no profético muito mais do que eu fluía há uns 3 anos atrás. Então, eu lembro, 16:15 foi um dos momentos em que a chave girou, entendeu? Um mover profético foi ativado, não só neles, mas em mim também. Então, foi bom para nós dois, viu? Isso aí é ferramenta muito das melhores para a gente. Amém, amém. Sim, pastor, mas assim, a gente tem falado sobre essa geração e sobre o que Deus tem feito, e glória a Deus. Porque a gente também acredito que uma das formas de nós agradarmos o Senhor... Eita, problemas técnicos, acontece ao vivo. Uma das formas de nós agradarmos ao Senhor é sendo grato, né? Sim. E glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas acredito que Ele vai fazer muito mais. Uau! Vai fazer muito mais, Não eu tenho tenho dúvida. Convicção disso. E assim, eu estou ansioso para os próximos capítulos do que vai acontecer na escola. Não, vai ser algo exagerado mesmo. Não tem medida. Não tem medida. Cara, vai ser... Eu sinto isso. Sinto que para esse 16:15, Deus quer mudar, girar uma chave novamente. Uhum. Ele girou algo no ano passado. Isso. E à medida que nós obedecemos, Deus nos coloca sobre um novo nível. Isso. Quando você muda de nível, você amplia a sua visão. Okay? Você está num nível, você tem uma visão limitada. Você mudou de nível, sua visão, Uau. E eu creio que esse 16:15 vai ser para isso. Para mudar o nível e ampliar a visão. Uhum. Mudar o nível e ampliar a visão. Essa visão ampliada gera contemplação. E toda contemplação gera responsabilidade. Você não pode entrar no átrio, você não pode entrar na presença de Deus e sair irresponsavelmente. Não pode. Você sai com uma responsabilidade. Você sai com... Porque você sabe que o que é que dá um sentimento de realização para um adolescente, para um jovem, para um homem? O que dá esse sentimento de realização? É o chamado dele. É o chamado. Quando você entende seu chamado, você descobre identidade, você descobre muita coisa. E aí você agora se sente realizado. Nós não somos realizados no nosso desempenho, na nossa identidade. O mundo diz assim, você precisa ter performance para ser valorizado, você precisa ter aparência para ser realizado, você precisa ter status para ser realizado. Deus disse: você não precisa de nada disso, só precisa de mim. Então, muda esse negócio, você não precisa de ter status, uma coisa de marca. Não, se for, glória a Deus, mas não é isso que te define. O que te define é quem você é em Deus. Você é filho de Deus, você foi forjado no sangue do Cordeiro. E esse tempo que nós estamos vivendo agora é tempo de forjar guerreiros. E eu vou dizer uma coisa para você, jovem. Tempos de paz não forja guerreiro, não. O que forja guerreiro é tempo de luta, é tempo de batalha, é ir para o campo. Vai ter muito crente que vai chegar lá no céu com a armadura intacta, brilhando, polida. Das duas, uma, ou fugiu da guerra ou se fingiu de morto. Porque se for para a batalha, eu mesmo quero chegar com a minha armadura toda arranhada. Marinheiro bom é marinheiro que está no mar, né? No mar, que está na tempestade. Aí é que foge o marinheiro bom. É verdade. E assim, eu queria que o senhor mandasse um recado para quem for para o projeto 1615, né? Quem for aluno do projeto, e também para aqueles que ainda estão pensando se vão. Ok. Quero que você mande um recado para essa câmera. Mando, sim. Em primeiro lugar, se você está pensando em ir, já mude de ideia logo, porque o que Deus vai fazer é extraordinário. Eu não tenho uma medida, porque eu tentei procurar a Deus. Eu disse: nós estamos juntos nessa batalha aí pelo 1615, nós estamos juntos nesse projeto. Estou orando por isso, estou jejuando por isso. E eu sei que Deus vai fazer algo esquisito, extraordinário, sem medida. Então,
Esse é um tempo de ativação, esse é um tempo de mudança de nível. Se você quer ser ativado e mudar de nível, você, então, não perca os 16:15. Se você quer continuar na mediocridade, continue onde você está, ok? Mas eu fiz uma escolha. Eu quero sair da mediocridade. Eu quero ser extraordinário em Deus. E só tem um jeito de ser extraordinário, é nele. Porque em mim não há bem algum, mas nele há todo o poder e todo o bem. Então, não deixa de ir. E você que vai, se prepare, porque Deus vai ativar a história. Deus vai mudar a história. Amém, aleluia. Pastor, foi um prazer estar aqui com o senhor. Esse aqui é um homem de Deus, inspiração para a nossa geração. Eu tive uma experiência extraordinária na ministração do senhor ano passado. Aprendi muitas coisas, eu me lembro de uma aula de ativação profética também. Eu tinha convicção de que a minha vida, eu tinha chamado evangelístico, né? Amo evangelizar, falar de Jesus, falar para as pessoas que não têm, nunca tiveram um encontro. Também gosto muito de ler a palavra. Mas, assim, lá foi quando Deus também me ativou profeticamente. E assim, eu sempre olhava, né? Quando não conhecia Jesus, era do mundo, eu ficava, meu Deus, eu nunca vou... Como é que isso é real mesmo? Falar em línguas é real? Meu Deus, e profetizar, como ser usado dessa forma? E lá eu vi, e não só vi, mas senti na pele quão bom é ser usado por Deus. E ele vai estar lá com a gente no Projeto 1615. Se você gostou desse vídeo, se isso foi útil para você, compartilhe com alguém, compartilhe com seu amigo, abençoe a vida de alguém também. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o like. E também nos siga nas nossas redes sociais para você ficar ligado, que a gente está se movimentando bastante aí nesses dias pré-escola. Bom, se você também puder, siga o Pastor Feitosa nas redes sociais, ele vai falar qual é o endereço do Instagram dele, e você vai lá seguir. Ok. E siga lá, @PRFeitosafilho, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. Então, se você quiser, lá nós temos mensagens, estudos, estaremos juntos. Eu quero deixar uma frase que Deus me deu no momento de avivamento, que eu acho que eu falei lá no 16:15 do ano passado. Eu estava num momento de avivamento e Deus me fez orar isso de instantâneo. Se tem um lugar para começar, que seja aqui. Se tem uma pessoa, que seja eu. Que você tenha coragem para fazer essa oração, porque Deus quer usar você. Povo de Deus, eu quero dar um recado para você sobre o projeto 1615. Esse tempo é um tempo extraordinário de Deus e um momento em que Deus vai mudar a chave, mudar o nível, e você não pode perder. Se você está pensando em fazer sua inscrição, comece agora mesmo já a fazê-la. E você que ainda está atrasado, não quer fazer, corre agora, faça logo a sua inscrição, porque vai ter um mover de Deus especial. O mover das águas no projeto 1615.